dia, meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. É com imensa satisfação que estamos de volta para apresentar mais um vídeo. Hoje apresentaremos um vídeo bastante interessante, em que analisaremos a história, principalmente de John Lennon, que foi assassinado e que muitas pessoas, muitos religiosos, levantam a suspeita que ele foi assassinado porque teria falado que era mais famoso do que Jesus Cristo. Então nós vamos analisar essa história e ver o quanto de verdade existe por trás dessa versão. Então, vamos ao vídeo. Bem, primeiramente, nós vamos tentar mostrar que diariamente, e não é novidade para ninguém, todos nós sabemos, principalmente no Brasil, mas no mundo inteiro, diariamente acontecem vários assassinatos de pessoas famosas ou não, por diversos motivos, e esses motivos são muitas vezes pessoais, às vezes são motivos políticos, às vezes motivos religiosos. Enfim, existe uma série de motivos que levam as pessoas ou grupos a cometerem esse tipo de assassinato. Mas o que eu quero chamar a atenção logo de início é que os assassinatos ocorrem pelas mais diversas motivações. Não são, a princípio, motivados porque a pessoa segue a um Deus, ou a outro Deus, ou a outros deuses. Essa motivação, nós percebemos claramente que não existe uma motivação religiosa somente. Muitas vezes se trata de um momento de muita raiva, de ódio, e que não envolve a questão de Deus ou não, e que Deus, aparentemente, pelo menos, né, eu acredito assim, Deus não se envolve nesse tipo de coisa. Então, que vamos analisar. A princípio, e estamos já fazendo isso, é que existem vários tipos de mortes, né, naturais ou não, e que Deus não participa desse tipo de coisa. Nós faremos a análise nesse vídeo de 4 personalidades públicas que se trata de um músico, um ativista, não violento. Aliás, todos eram ativistas, mas não violentos, né? Não tinha por prioridade a violência. Eles eram ativistas mais pacifistas, todos os 4 que serão citados aqui. Esses 4 simbolizam essa gama de pessoas que foram e que são assassinadas diariamente, mas que são pacifistas, são pessoas que não desagradam a Deus nesse princípio, né? Porque pregam a paz. Então, vamos começar por John Lennon. John Lennon nasceu em 1940 e sempre sonhou em ser músico. E os Beatles fizeram muito sucesso, fizeram um sucesso estrondoso na década de 60, e John Lennon, realmente, ele era uma pessoa muito extrovertida, bastante falador, gostava muito de aparecer, e ele, naquele ímpeto, né, acredito eu, naquele ímpeto, na satisfação da glória, ele falou, talvez para chamar a atenção também
Mas ele falou que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Fato é que no dia 8 de dezembro de 1980, um fã chamado Mark Chapman pediu para ele assinar um livro. E o Mark Chapman chegou a visitar o John Lennon na sua residência, quer dizer, fora da sua residência, porque John Lennon saía várias vezes com a Yoko Ono, sua esposa, e o Mark Chapman naquele dia ficou 2 vezes lá esperando o John Lennon. Então uma vez o John Lennon autografou um disco dos Beatles para ele, mas enfim, na segunda vez que ele se dirigiu ao John Lennon, ele se dirigiu amigavelmente, mas ele já tinha o plano de matar o John Lennon. E realmente o John Lennon, quando deu as costas para ele, saiu andando, ele desferiu 3 tiros nas costas de John Lennon. Bem, o mundo religioso começou a dizer que John Lennon foi assassinado porque havia dito que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo e que de Deus não se zomba. E essa história fica rodando até hoje. Cada vez se fala menos porque, evidentemente, o tempo vai passando e John Lennon nasceu em 1940, fez um enorme sucesso na década de 60 e os assuntos vão passando, mas esse é um assunto que vive até hoje, né? Mas nós não podemos nos ater a somente um fato para poder analisar essa questão como um todo. Então vamos passar a analisar a segunda figura pública que morreu de forma idêntica, que foi Martin Luther King. Martin Luther King Jr. era um pastor protestante americano, ele era um ativista não violento, ele era um ativista radical, que defendia os princípios civis da população, né, tanto negra quanto branca, mas principalmente a população negra que sofria muito preconceito racial naquela época, como até hoje ainda sofre, mas naquela época as coisas eram extremamente fortes, extremamente pesadas. E ele se empenhou bravamente em lutar contra isso e fazia muitas manifestações públicas onde muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas assistiam. E ele, inclusive depois da morte dele, em 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E isso mostra claramente que ele era uma pessoa do bem, ele não era uma pessoa que era do mal, uma pessoa que fizesse o mal, que quisesse o mal. Da mesma forma que os Beatles também, na mesma década de 60 que estavam fazendo aquele sucesso, eles foram condecorados pela rainha da Inglaterra como cidadãos britânicos. Voltando a John Lennon, eles foram condecorados como cidadãos britânicos por prestar um serviço à cultura, à música. Mas voltando ao Martin Luther King Jr., ele um dia estava fazendo uma pregação, era uma pregação religiosa e uma pregação civil também, onde ele mostrava os direitos dos negros. Acabou que no dia 4 de abril de 1968, ele estava fazendo esse discurso, a favor da paz, da igualdade social, e foi alvejado com um tiro na cabeça e morreu instantaneamente. Então Martin Luther King, vocês percebam que ele não fez absolutamente nada contra Deus, nem contra ninguém, mas morreu assim por
por crime de opinião, né, como se diz atualmente, né, apenas por crime de opinião ele morreu, pagou com a vida. A figura que nós vamos comentar se trata a respeito de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, como as outras duas personagens que já falamos, também era um pacifista não violento, é uma figura absolutamente simples, não tinha nenhum desejo material. Ao morrer, tinha uma cabra e um cajado e a roupa que vestia, nada mais. Era uma pessoa que pensava exclusivamente no bem-estar alheio, não se incomodava com a questão pessoal. E da mesma forma que Martin Luther King e John Lennon, foi assassinado em praça pública também. Não sei te dizer exatamente como, se foi com tiro, se foi com facada, não sei exatamente como, mas morreu também. E hindu era uma pessoa religiosa, era uma pessoa que praticava exclusivamente o bem e nunca fez mal a uma formiga. Uma outra figura que nós vamos falar também se trata do Papa João Paulo II, que naquela época era chamado de João de Deus. Ele, logicamente, era uma figura chamada de santa, que era um Papa católico, mas não importa muito qual fosse a religião. Então ele foi, inclusive foi pelo menos que eu tenha visto, foi o Papa mais querido entre todos que pelo menos eu presenciei. Mas em 13 de maio de 1981 ele sofreu uma tentativa por parte de um muçulmano chamado Mehmet Ali Aqiqa, que deu 2 tiros na barriga do Papa. E então, mais tarde, o Papa veio a perdoar o Ali Aqiqa, mas temos então mais uma passagem que mostra que uma pessoa que se dedicava à paz totalmente, que nunca falou mal de Deus, pelo menos publicamente, acredito que nunca em particular também, e teve o final que teve também. Então vejam que essa questão de alguém morrer porque Deus pensou em se vingar, será que Deus ele faz uma sociedade com o diabo? Porque será que Deus mata? Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então não é compreensível que Deus mate pessoas. Então, certa vez eu li um livro onde dizia que Deus e o diabo tinham uma sociedade onde Deus colocava nas mãos do diabo a parte podre dos eventos. Então essa é uma pergunta que eu lanço no ar para que nós possamos pensar posteriormente. Bom, outra passagem que eu quero mencionar, acho que essa passagem não é histórica, mas é muito falada nos meios religiosos, principalmente nos meios religiosos, porque é um fato incomum, mas que não tem registro em absolutamente lugar nenhum. É apenas uma passagem que é falada, mas que não é verdade, nunca aconteceu, nunca foi registrado por veículo oficial nenhum jornal, nenhuma televisão, nenhuma mídia. É como essa foto que estamos vendo abaixo, ou estamos vendo
sobre a queda de Jesus, né? As 3 quedas de Jesus. Mas a Bíblia não fala nada a respeito de queda de Jesus, absolutamente nada. Os livros sinóticos, que são aqueles que falam sobre a passagem de Jesus, não falam nada, nem os livros de Paulo, nada, nada, nada. Toda a Bíblia, nenhuma dela no Novo Testamento, onde tem a passagem, a vida de Jesus, não fala nada a respeito das quedas de Jesus, como não fala nada a respeito de Verônica, que teria enxugado o rosto de Jesus, enfim, nada sobre isso. Mas essa historinha, para mim uma historinha da carochinha, ela diz que um certo dia, uma moça, uma adolescente, falou com a mãe que ia passear com os colegas, com os amigos, ia dar uma volta de carro, se divertir, né? O adolescente gosta muito de se divertir. E a mãe dela falou: minha filha, cuidado. Aí ela: não, minha mãe, estou tranquilo, a gente vai, nós vamos, nós somos 5, a gente vai passear. Ela: vai com Deus. A mãe dela falou: vai com Deus. Aí ela teria dito, diz a história, essa história super engraçada, diz a história que ela falou para a mãe, entrando no carro, ela falou para a mãe: só se Deus for no porta-malas, porque aqui dentro não cabe mais ninguém. Eram 5, né? E elas estavam na frente com o motorista. Bom, diz a lenda, né, que é uma lenda, né? Diz a lenda que bateram com o carro e morreram os 5. 5 adolescentes morreram, os 5 jovens morreram, e que apareceu no porta-malas uma caixa de ovos, com uma dúzia de ovos, totalmente intacta, aquela dúzia de ovos, e que a mãe deduziu que Deus realmente estava no porta-malas daquele carro e que havia protegido aqueles ovos porque ele estava lá no porta-malas. Então as pessoas dão isso como um exemplo, mas é um exemplo absurdo, um exemplo que eu costumo dizer sem pé nem cabeça, um exemplo totalmente sem fundamento, sabe? Mas, enfim, gostaria muito de, mais uma vez, pedir, né, para que quem acredita nesse tipo de história, quem tem essas convicções, que examine detalhadamente se isso pode ser realmente verdade, até que ponto isso é verdade. Então, meus amigos, agradeço muito pela atenção de vocês. Vamos ficar por aqui. O nosso vídeo de hoje é sobre esse tema. Espero que tenham gostado, assistido até o final. E então, uma boa tarde e até o próximo vídeo.